Boa tarde, Zuleika. Boa tarde a todos que estão acompanhando o TDC nesse dia que é tão especial. E eu tenho a grande gratidão de estar aqui novamente no TDC. Tive presente também na edição de São Paulo, também na trilha de acessibilidade. E é uma alegria imensa poder falar sobre esse tema. Porque, principalmente, quando a gente vai falar da acessibilidade, a gente não está falando simplesmente mais uma regra, mais uma norma, mais alguma coisa. Não, nós estamos realmente olhando os nossos projetos, olhando aquilo que nós fazemos do ponto de vista do outro, como a Zuleika estava colocando agora há pouco. Olharmos a acessibilidade também é olharmos e vermos que aquilo que nós fazemos, muitas vezes, nós estamos olhando apenas para uma parte e não para o todo. É por isso que é muito interessante quando a gente vai trazer mais um tema agora para trilha de acessibilidade e voltado para e-commerce. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Correia, sou homem, moreno, cabelo curto, estou usando um headset preto, também uma blusa branca e atrás de mim tenho dois quadros, sendo que um é da Sagrada Família e o outro é do dia do meu casamento, uma foto minha e da minha esposa. E estou realmente muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Caso saia algum barulho a mais aqui no fone, sabe que está tendo uma chuva bem forte aqui na cidade. Então, mas nada disso vai atrapalhar esse nosso momento. Então, para a gente começar, eu gostaria de compartilhar com vocês a tela. Me dê apenas um minuto. E confirma para mim, Slay, quando ela estiver aparecendo para vocês. Por gentileza. Eu creio que já esteja aparecendo, correto? Então, vamos começar. Quando a gente vai falar sobre e-commerce, nós primeiro precisamos pensar assim: o que tem a ver a acessibilidade e o e-commerce? Quando nós paramos para olhar a acessibilidade e e-commerce, nós temos que começar primeiro, vamos começar de trás para frente, como normalmente a gente começa a pensar. Eu vou desenvolver um software e eu começo a pensar no software. Eu começo a pensar, então, qual é a estrutura que eu vou utilizar? Qual a tecnologia que eu vou colocar naquele projeto? Qual o design da minha página? Como é que os produtos vão aparecer em tela? Normalmente a gente começa a pensar assim. Mas quando nós começamos a pensar isso, nós estamos, primeiro de tudo, colocando a tecnologia à frente das pessoas. Isso é muito importante que a gente comece a pensar. Porque a partir do momento que nós pensamos em e-commerce, nós estamos pensando em software. E para a gente começar a pensar nisso, a gente tem que pensar, ok, eu uso o meu software onde? E eu vou começar essa palestra igual como eu comecei também na edição de São Paulo. Quero levar você a refletir um pouquinho mais sobre o que é esse software. Se você for parar para pensar, o software ele nos acompanha em todos os momentos. Eu sou desenvolvedor de software e eu digo que nós profissionais nós nos debruçamos sobre esses projetos. Escrevemos código, pegamos o design, colocamos ele no ar, levamos ele para a produção. Por quê? Aquele software vai acompanhar o nosso usuário ao longo do dia inteiro dele. Pensa comigo assim, se você usa o seu celular como despertador, você, antes de dormir, você já vai lá e programa. E a primeira coisa que você faz ao acordar, se você acordou na hora que o despertador tocou, é desligá-lo. E lá você já tem seu primeiro contato com o software. Logo depois, você vai ver um e-mail que chegou, ou a nova mensagem que chegou no WhatsApp enquanto você dormia. Ou às vezes algumas pessoas até entram numa rede social para ver qual é a novidade que tem lá. O software está nos acompanhando ao longo de todo o nosso dia. E ele pode nos acompanhar também, principalmente, quando nós queremos comprar algo. E aí, uma coisa eu vou levar você a pensar um pouquinho. Qual foi a última coisa que você comprou na internet? Lembra? Qual foi a última vez que você colocou um produto no carrinho de compra? Esse é um ponto fundamental que a gente começa a pensar. Porque quando nós fizemos isso, nós utilizamos um software para poder comprar algo, algo que nós desejávamos, algo que talvez fizesse falta na nossa casa, ou até mesmo algo que fosse nos satisfazer naquele momento. Seja uma roupa nova, seja um dispositivo novo, seja o que for que você comprou por um motivo.
E esse motivo fez com que você acessasse uma determinada plataforma, utilizasse aquela plataforma de forma muito específica, comprasse e depois o produto chegasse até a sua casa. E beleza, bora começar então a pensar um pouquinho nesse fluxo. Imagina agora então, um exemplo mais específico ainda. Imagina que você está com fome. Você vai lá, pega o seu celular, começa a navegar nele e verificar que você encontrou um restaurante que era do seu agrado. Agora você vai lá e começa a buscar então a comida que você quer, você seleciona aquela comida, você colocando aquela comida no carrinho, você começa a ir para uma segunda etapa, que é preencher a forma de pagamento. Depois você vai preencher as informações de onde é que vai ser entregue aquela comida que você tanto quer. Às vezes pode ser na sua casa, às vezes pode ser na casa de alguém que você está visitando, ou até mesmo, pense naquela data muito importante, aniversário de alguém, você quer presentear com um bolo surpresa. Você comprou aquele bolo e mandou entregar na casa da pessoa. Tudo isso você fez pegando o seu celular, navegando e utilizando aquele software para satisfazer aquela sua necessidade naquele momento exato. Só que o grande ponto que eu quero levar você a pensar é que se você fez todo esse fluxo e a comida chegou até o seu destino, vai chegar uma notificação do seu celular de uma última ação, que é avaliar aquela compra. Pensa comigo agora. Imagina que você fez tudo isso, conseguiu completar e ok, foi lindo, o momento foi incrível, a comida chegou onde você queria. Só que se a gente for parar então para pensar, afinal, realmente é software? Aí é o grande ponto que eu quero trazer para você. Nunca foi sobre software, sempre foi sobre pessoas. Por que eu digo isso? E eu gosto de repetir isso incessantemente. Porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós entregamos para os nossos usuários, tudo aquilo que nós colocamos no ar, tem um motivo específico, que é fazer com que uma pessoa, seja ela qual for, seja a condição que ela estiver, seja o momento que ela estiver passando, ela consiga fazer uso daquela ferramenta e consiga alcançar os seus objetivos. Ou seja, nós não criamos software por criar software. Nós não implementamos códigos ou criamos design ou implementamos padrões simplesmente pelo prazer do trabalho ou pelo simplesmente prazer de codificar algo. Não, nós fazemos soluções que atinjam pessoas. E essas pessoas, ao serem atingidas pelas nossas soluções, pelos nossos projetos, por aquilo que nós entregamos, conseguem então ter uma vida melhor, uma condição melhor naquele momento, ou até mesmo se preparar para algo futuro. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que nós iniciamos pensando em, eu vou começar a pensar pelo software e depois eu vou pensar nas pessoas. Não, bora começar a pensar nas pessoas e depois pensarmos como nós vamos implementar isso. Qual a tecnologia que nós vamos utilizar? O que nós vamos entregar como tecnologia, mas baseado nas pessoas? É muito importante que a gente comece a pensar também nisso, porque nós começamos a trazer uma forma de pensar de acessibilidade em primeiro lugar. E é uma coisa bem interessante que eu já quero até mesmo trazer para você, que eu estudava nesse último mês e eu via um site de uma faculdade, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome, mas que ele colocava os pontos da acessibilidade da seguinte forma: pessoas que podem ter alguma limitação naquele momento, pessoas que, por alguma necessidade tecnológica, precisam utilizar algum outro dispositivo. Por exemplo, eu estou aqui comigo utilizando o teclado e utilizando o mouse, mas podia ser que o meu mouse tivesse quebrado, ou algum periférico que eu estou utilizando aqui tivesse quebrado. E eu poderia então escolher com qual dispositivo eu vou navegar. Essa escolha de dispositivo, a gente começa a chamar de independência de dispositivos, faz com que a minha ação nessa plataforma seja acessível. E aí eu comecei falando, uma pessoa pode ter alguma limitação, pode ser ela física ou não, pode ser tecnológica. E esse site colocava um último ponto que era muito interessante. A pessoa pode querer escolher como ela quer navegar. E a partir do momento que ela começa a escolher como ela quer navegar, o nosso sistema, o nosso aplicativo,
A nossa plataforma, a nossa solução tem que estar pronta para que aquela pessoa possa navegar da forma que ela quiser. Isso, para mim, foi um grande divisor de águas, porque aí a gente começa a trazer um pensamento que eu vou colocar lá no final, mas eu já quero até mesmo adiantar para você. A acessibilidade em si, como nós devemos pensar nela? Simplesmente mais alguma funcionalidade ou algo obrigatório? Se nós começarmos a pensar que os nossos usuários, então, eles podem utilizar a nossa plataforma de uma determinada forma, por quê? Tem uma limitação física, tem uma limitação tecnológica, ou se eles podem escolher, nós estamos colocando o poder na mão dos nossos usuários, de qualquer pessoa. Entenda o usuário como qualquer pessoa. Porque a partir do momento que nós entendemos que qualquer pessoa pode utilizar as nossas soluções, nós estamos levando um pensamento muito interessante, que é: eu não estou segregando ninguém. Eu não estou excluindo ninguém. Eu não estou impedindo que ninguém utilize a minha plataforma. E pensa, a partir desse ponto, a gente já vai voltar para o e-commerce, mas a partir desse ponto nós começamos a dizer assim: eu estou atingindo também uma parcela de mercado que antes eu não atingia. Porque a partir do momento que nós não implementamos acessibilidade, sim, nós estamos barrando uma parte do mercado de utilizar. Seja porque a pessoa tem uma limitação física, a pessoa pode ter uma limitação tecnológica, ou a pessoa em si, ela gostaria de utilizar a plataforma de uma outra forma. Isso é bem interessante porque a gente começa a dizer, volta a repetir, colocamos a pessoa no ponto central das nossas soluções. E aí nós podemos começar a pensar da seguinte forma: pensa que a tua plataforma ela é também como se fosse um grande labirinto. E aí você pode navegar nela por três formas. A primeira delas, pensa num grande labirinto. Você já conhece aquele labirinto. Você já sabe onde é que entra, você já sabe por onde sai. Agora pensa no teu software. Você já sabe como escolher o produto, você já sabe como comprá-lo. Você já sabe onde você tem que clicar. Primeira forma. Segunda forma de navegar. Você já percorreu aquele caminho alguma vez. Talvez você já tenha até feito uma compra naquele site. Talvez você que tenha alguma limitação visual, você já percorreu aquele site e sabe que vai aparecer um alerta que talvez você nem consiga. O site não foi feito para descrever aquele alerta, mas você sabe que vai aparecer. Então você acabou tateando aquele caminho e você já sabe percorrer aquele caminho. Ou até mesmo você que não tem nenhuma deficiência visual, você já navegou naquele site, você sabe que vai aparecer um erro naquela página, que não foi corrigido aquele erro ainda. Mas você sabe que se você fechar uma determinada caixa, você vai conseguir navegar. Ou ainda, pensa comigo, aqueles sites que tem vários banners, vários pop-ups aparecendo em tela ao mesmo tempo. Você entrou no site e já aparece um pop-up de cupom de desconto, e você fechou aquele pop-up e já aparece outro falando de outra coisa. Existem inúmeros sites que fazem isso. Agora imagina que você já percorreu aquele caminho. Nós estamos na segunda forma. Você já percorreu aquele caminho, você sabe que você precisa fechar uma janela, você precisa clicar em outro determinado botão, e você consegue fazer a sua compra. Ou seja, o primeiro é aquele que sabe de tudo, aquele que projetou o início e o fim. O segundo é aquele que já percorreu. E aí o terceiro, aquele que está tateando o caminho pela primeira vez. Quem está tateando aquele labirinto pela primeira vez pode entrar em portas erradas, pode ir por um lugar onde não vai ter saída, mas ele está descobrindo. Desses três, aonde você se encaixa hoje nos softwares que você utiliza? Ou ainda, nesses três, qual você se encaixa naquele que você está projetando hoje? Porque é comum que nós, como desenvolvedores de software, ou ainda nós que sejamos designers, nós que sejamos apenas projetistas daquela solução, já sabemos o que nós queremos que o usuário faça. Mas não é porque nós sabemos e nós queremos que o usuário faça algo que de fato ele vai fazer. É por isso que é muito importante que todas as nossas soluções elas sejam simples, elas sejam claras, sejam objetivas e levem o usuário, levem a pessoa a percorrer o caminho de forma fácil.
e ainda que a pessoa tenha qualquer limitação que seja física, seja tecnológica, ou ainda porque ela escolheu caminhar de outra forma, você tem que fazer com que aquela pessoa consiga ir do início até o final. E isso tem que estar na nossa cabeça desde o início do projeto. É por isso que é muito importante que todo o nosso software, todo o DNA do nosso software esteja projetado com acessibilidade. Eu falo agora com você que está acompanhando aqui ao vivo, também você que vai acompanhar a gravação futuramente dessa palestra. Quando terminar essa palestra, vá também na edição do TDC de São Paulo, TDC Business, onde eu falei sobre desenvolver software, mas com DNA voltado para acessibilidade. Aquilo vai se ligar agora nesse segundo ponto. Tudo aquilo que nós desenvolvemos, tudo aquilo que nós projetamos, tudo aquilo que nós fazemos, se nós não pensamos no nosso usuário, isso é incompleto. E é por isso que agora nós precisamos entender que, agora sim, voltando para e-commerce, o nosso e-commerce ele é projetado de diversas maneiras e não somente em um ponto específico. Se nós formos pensar agora, então, do lado do nosso usuário, nós temos um usuário que, por exemplo, ele pode acessar um aplicativo. E quando ele acessa o aplicativo e faz todo o fluxo de compra, ali ele tem uma solução. E o aplicativo ele tem que ser acessível, sim, porque o usuário precisa percorrer, independente da sua limitação. Ele precisa percorrer todo o fluxo e conseguir comprar o que ele quer. Mas nós precisamos, então, começar a pensar com um olhar diferente. O nosso e-commerce não é apenas um aplicativo. Ele não é simplesmente o aplicativo. Mas se é preciso ter acessibilidade para o usuário final, é preciso também ter acessibilidade para quem está gerenciando esse e-commerce. Isso é muito interessante, isso é bem importante, porque muitas vezes nós começamos a pensar, eu vou colocar acessibilidade no meu site, porque é lá que o usuário vai navegar. Mas e quem gerencia dentro da minha empresa, dentro do sistema de gerenciamento que eu implementei dentro da minha empresa, ou aquele que eu contratei para estar na minha empresa? Esse software é acessível? Porque nós começamos então a cavucar um lado diferente. Nós precisamos ter acessibilidade também para os colaboradores. Nós precisamos implementar softwares que sejam acessíveis também para aqueles que trabalham. Por quê? Senão nós estamos também segregando lá no espaço de trabalho, no mercado de trabalho. Talvez você tenha muito mais experiência do que eu nesse ponto. Mas se nós formos olhar os sistemas de gerenciamento de e-commerce atualmente, dentro das empresas, dentro das organizações, será que eles são acessíveis também? Ou quantos por cento desses softwares são acessíveis? E isso é bem importante que a gente comece a pensar, porque agora nós estamos pensando no e-commerce voltado para o meu usuário e no e-commerce voltado para o meu colaborador. E isso é fundamental que a gente comece a pensar. Porque se de um lado nós estamos gerando vendas, do outro nós estamos gerando empregos. E você vê que a acessibilidade então começa a tocar em pontos que talvez a gente não discuta muito. Porque muitas vezes nós começamos a discutir a WCAG, nós começamos a discutir o design, mas a acessibilidade começa a ir muito mais fundo do que simplesmente pensarmos em padrões. Não diminuindo qualquer coisa, não diminuindo uma documentação nunca, não diminuindo um design nunca. Tudo é muito importante, tudo deve ser olhado com muito carinho, com muita importância. E a partir do momento que nós olhamos com muita importância o design, olhamos com muita importância um padrão, nós começamos a ver que a acessibilidade ela pode ser sim uma mudança não somente de visão, mas uma mudança de perspectiva na vida de muitas pessoas. Quando nós começamos a pensar em e-commerce, nós podemos então ir para o terceiro ponto, que não é simplesmente um aplicativo, não é então somente o sistema de gestão, assim, os dois, mas e o marketing? O marketing também precisa ser acessível daquele e-commerce. O marketing precisa ser tão acessível porque nas nossas redes sociais nós temos pontos voltados a texto alternativo nas imagens. Se você vai postar algo na sua rede social de divulgação de um determinado produto,
você consegue então colocar o texto alternativo naquela imagem. Então a gente começou a tocar em acessibilidade na imagem da rede social, mas nós também podemos colocar a acessibilidade no vídeo, quando nós implementamos legendas nos vídeos. Então nós começamos a acessibilidade no vídeo de divulgação, acessibilidade na imagem da divulgação, e essa acessibilidade que nós colocamos, nós começamos a atingir pessoas que antes nós não atingiríamos, e começamos a levar mais pessoas para o nosso site, para o nosso aplicativo, pessoas que nós não levaríamos se não tivesse acessibilidade. E isso começa a respingar em pontos que nós começamos a mudar vidas de pessoas pelo simples fato de começarmos então a pensar em acessibilidade, aonde nós não pensaríamos anteriormente. Porque se nós fazemos acessibilidade de tudo isso, nós começamos a pensar no administrativo da minha empresa, é o que nós começamos a pensar na gestão da minha empresa. Muitos sites hoje começam então a automatizar, existe então um grande boom da inteligência artificial, onde nós temos chatbots dentro dos nossos sites e aplicativos de e-commerce. E esses chatbots então começam a interagir com os nossos usuários. Mas como é que ele está respondendo? Se o chatbot então coloca uma imagem no meio da mensagem, aquela imagem está acessível? E aí você começa a pensar que eu tenho acessibilidade em diversas etapas, em diversas integrações. E é muito interessante porque a partir do momento que, se nós começamos a pensar numa grande empresa, nós temos então integrações com outras ferramentas. Eu tenho integração com uma ferramenta de análise, eu tenho uma integração com uma ferramenta de chatbot que eu falei anteriormente, eu tenho integração com uma ferramenta de avaliação. Eu posso ter N formatos de integrações e eu preciso saber a ferramenta que eu estou contratando, que eu estou integrando no meu site, ela é acessível? Porque é uma coisa muito interessante, eu até trago agora para você. E um exemplo que eu passei, uma experiência que eu passei em uma empresa que eu atuei, onde, na acessibilidade, o site era impecável em relação à acessibilidade. Mas na hora que nós colocamos a integração, nós colocamos uma ferramenta de terceiros, aquela ferramenta não era acessível. E à medida que você vai fazer, então, a análise novamente da acessibilidade do seu site, você começa a ver que você começa a perder a avaliação. Você começa a perder as notas. Se antes você conseguiria chegar numa nota alta, você começa a perder. Por quê? Aquela ferramenta agora faz parte do seu site. Não é uma coisa de começarmos a terceirizar a culpa e dizer, não, a culpa é da ferramenta tal. Não. Nós contratamos a ferramenta. Nós precisamos pensar aquilo que nós colocamos dentro da nossa própria casa, dentro das nossas próprias soluções. E isso é muito importante que a gente comece a pensar. Não é simplesmente desenvolver. Não é simplesmente trazer uma ferramenta. Não é simplesmente utilizar porque é legal. Mas até onde o meu usuário consegue utilizar aquilo. Até onde o usuário da ferramenta consegue utilizar aquilo. Até onde a pessoa que necessitou daquela solução que eu estou vendendo vai conseguir usar a ferramenta porque tem acessibilidade ou não tem acessibilidade. E aí chega um grande ponto. Se a gente começar a pensar então tudo isso, a gente vai chegar num último ponto que eu quero trazer aqui nesse momento, que é SEO. Motores de busca, como por exemplo o Google, ele vai navegar no nosso site e vai analisar o nosso site. O nosso site pode aparecer nas primeiras respostas ou não. E você sabia que a acessibilidade impacta diretamente nisso? Porque a acessibilidade também é a experiência do teu usuário, a experiência da pessoa dentro da tua plataforma. Se o seu site demora muito para carregar, ou se o seu site não tem um texto alternativo, ou ainda se tem muitas ferramentas integradas que pesam muito o seu site, aí o teu site começa a não ser mais acessível, o teu aplicativo começa a não se tornar tão acessível assim. Porque volta a trazer o pensamento para você. Podemos ter pessoas com limitações ou deficiências físicas, mas nós também podemos ter pessoas com limitações tecnológicas. Qual é a solução que você vende hoje? Qual foi a última coisa que você tentou vender? Ou a última coisa que a sua empresa tentou vender? Pensa rapidinho, de uma forma bem prática, bem simples. Pensa rápido.
Qual foi a coisa que você vende? Talvez você possa até dizer assim, não, Eduardo, eu não vendo nada. Será? Qual foi a última vez que você tentou convencer alguém a fazer algo? Convencer no que eu digo para você, até mesmo a trazer a pessoa para o TDC. Trazer a pessoa para esse evento. Ou trazer a pessoa para assistir esse vídeo. Qual foi a última vez que você tentou convencer alguém? Será que ao convencer essa pessoa, ao mandar o link de um site para essa pessoa, você estava mandando ela para um lugar que fosse acessível? Pensa. Às vezes nós não vendemos produtos que vão ter um retorno financeiro, mas às vezes a gente tenta vender uma ideia. Às vezes a gente tenta convencer alguém. E aí eu quero trazer um ponto bem importante, porque a gente está falando de e-commerce, não vamos fugir desse ponto. Nós estamos falando de vendas, de sites onde vende. E normalmente nós pensamos em sites de venda, simplesmente eu entro, tenho uma lista de produtos onde eu vou acessar, colocar no carrinho de compras e finalizar a compra. Mas existe também um grande crescimento já de alguns anos para cá, onde nós temos venda de infoprodutos, onde uma pessoa acessa um site porque está querendo uma solução e ela compra um curso, ela compra um e-book, ela compra algo onde ela acessa uma página de vendas, lá ela consegue entender o produto, entender qual é a solução, clica para comprar. Será que a tua página de vendas, a tua landing page, ela está acessível? Lembra, tudo isso que nós estamos falando, existem muitos e muitos pontos que podem ser conectados àquilo que nós estamos tentando vender hoje. E se a gente for parar então para pensar, muitas vezes nós começamos a pensar que a acessibilidade ela está sendo vista como uma parte adicional e não como uma parte essencial. E isso aqui eu quero que seja gravado no teu coração hoje. Muitas vezes as nossas soluções são apenas olhando a acessibilidade como algo adicional. Ah, é algo adicional à minha solução. A acessibilidade vai entrar como um plus, vai entrar como um diferencial. Mas será que tem que ser um diferencial? Ela tem que ser essencial. A partir do momento que nós colocamos a acessibilidade como algo essencial, nós começamos a colocar as pessoas como sendo algo essencial na nossa solução. Pensa muito bem nisso. A acessibilidade ela precisa ser essencial, não adicional. Adicional, nós podemos colocar agora, ou podemos colocar numa próxima release, ou nós podemos colocar num próximo lançamento que nós formos fazer. E às vezes a gente até pensa, é adicional? Então, ok, tem coisas mais prioritárias para colocar. A acessibilidade ela tem que ser a prioridade do teu projeto. Porque a partir do momento que nós desenvolvemos um e-commerce, nós começamos a tocar em pontos da vida das pessoas que muitas vezes nós não paramos para pensar. Nós podemos ter N soluções de e-commerce. E bora começar a pensar então. Eu posso ter um e-commerce para alimentação, que foi o nosso exemplo anterior, e nós temos vários aplicativos que nos auxiliam com isso. Nós podemos ter e-commerce, por exemplo, de um grande supermercado. Imagina que você conhece alguém que tem um supermercado e você quer desenvolver uma solução para aquela pessoa. Você quer desenvolver um software para aquele supermercado. E quando você começa a implementar software para aquele supermercado em si, você começa a ampliar a forma com que aquele supermercado está vendendo. Você começa a ampliar o público, porque você começa a vender para pessoas que estão próximas ou pessoas que estão longe. E ainda, você começa a vender para pessoas que podem enxergar o teu produto, assim como pessoas que não podem enxergar o teu produto. Nós podemos ter produtos, então, voltados para a educação. E quando nós temos um e-commerce voltado para a educação, nós podemos vender cursos. E agora pensa comigo assim. Imagina que você tem uma grande dor nas costas. E você tendo essa grande dor nas costas, você começa a procurar não somente formas de tratamento numa parte educacional, mas até mesmo, às vezes você quer fazer um treinamento em casa. Você quer buscar algum e-book, algum curso que vai lhe ajudar a fazer exercício em casa. E quando você faz exercício em casa, aquela sua dor nas costas começa a aliviar. E isso é que a gente começa a ver que nós estamos vendendo uma solução para uma grande necessidade de uma pessoa que vai curar naquele momento uma dor nas costas. Nós estamos vendendo uma solução. Nós estamos tendo um comércio eletrônico.
E isso é fundamental que a gente comece a pensar. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer isso, nós começamos a ver que não é somente produto. Nós não estamos vendendo somente algo físico, ou algo digital, algo virtual, ou nós estamos vendendo uma ideia. Nós estamos ajudando pessoas, independente das suas limitações, a terem uma melhoria de vida. E assim nós podemos ter também um e-commerce voltado para a informática. Imagina que você tem então o seu computador, eu falei para você, estou usando um teclado e um mouse. Imagina que o mouse quebrou e eu quero comprar um outro mouse, só que eu preciso comprar ele online. E eu acesso o site de um e-commerce e procuro lá um mouse e consigo pegar aquele mouse, colocar no carrinho de compras e fazer todo o fluxo que a gente já conversou e aquele mouse vai chegar até a minha casa. Mas e se eu não tiver acessibilidade? E eu só conseguir navegar no site se eu tiver mouse? Eu nunca vou conseguir superar aquela necessidade naquele site específico. Você vê que não é simplesmente produto, é você ajudar uma pessoa a solucionar uma necessidade que ela precisa naquele momento. Assim também nós podemos ter como se voltar para casa. Imagina que você quer comprar um sofá novo e você não precisa enxergar para você comprar um sofá novo. E eu vou até falar um pouco mais forte. Você não precisa enxergar e para que você tenha um sofá. Você pode comprar, independente das suas limitações. Você pode usufruir de algo, independente das suas limitações. E aí, para todos nós que desenvolvemos produtos e soluções, nós que somos desenvolvedores, designers, donos de produto, todos nós que estamos implementando soluções, nós precisamos pensar: eu estou segregando algum público? Eu estou impedindo que alguém tenha uma vida melhor pelo simples fato de acessibilidade não ser essencial para mim, mas ser adicional? É muito importante que a gente comece a pensar nisso. Porque nós começamos então a pensar nessa última etapa da palestra aí. Então, como é que eu vou estruturar isso tudo? Como é que eu vou começar então a pensar em acessibilidade se eu ainda não implemento? Ou ainda, como é que eu vou melhorar a acessibilidade se eu já implemento? Nós podemos pensar em 3 etapas, onde nós vamos ver o design, a programação e o teste. São as 3 grandes etapas que nós implementamos e passamos quando nós estamos implementando acessibilidade. Quando nós então pensamos no design, nós começamos a ver como é o layout do meu site, qual é o contraste das cores, a minha tipografia, os alertas que aparecem em tela. Uma vez aconteceu de um site, está testando um site, e verificar que ao abrir um pop-up, ao abrir um banner, era impossível chegar naquele pop-up para fechá-lo sem percorrer o site inteiro. Sem ter que dar tab no site inteiro até chegar na modal, no pop-up que estava lá no final do código, para poder fechar. Imagina o usuário ter que percorrer o site inteiro para apenas fechar um banner. Isso é bem importante que a gente comece a pensar. Então, como é que vai ser a estrutura do meu site? Eu preciso já pensar um layout onde o meu usuário ele tenha a navegação voltada para aquela modal de uma forma direta. Um exemplo muito interessante, e eu vou até mesmo citar o nome da empresa, porque para parabenizar mesmo, é o site da Nubank, na parte do login. Se você erra a senha, você entra numa modal e você só consegue sair dela fechando. E automaticamente o foco do teu cursor vai direto para a modal. O usuário não precisa procurar a modal. Ao dar erro, automaticamente o cursor vai lá para aquela página e você consegue fechar. Vai direto para a modal, perdão, e você consegue fechar. E assim, muitos outros sites também implementam isso. E é bem interessante que a gente comece a pensar, então, quando o usuário tiver uma ação, a reação do meu site tem que ser também de ajudá-lo a entrar naquela modal, naquele alerta, ou seja, o que estiver aparecendo, para que o usuário consiga navegar. E isso a gente falando de design, quando eu começo a falar de programação, então eu começo a pensar na estruturação, na semântica. Como é que o meu usuário começa a compreender os elementos da tela? O título realmente está estruturado como um título? Ou está apenas estruturado como um texto simples? O meu parágrafo está estruturado como parágrafo? Ou não?
A minha imagem ela tem um texto alternativo, ou seja, o usuário consegue entender aquela imagem, ou ainda, se aquela imagem não faz sentido para o contexto do usuário naquele momento, por que eu estou exibindo aquela imagem para ele? E exibir entenda fazer com que o usuário encontre aquele elemento. Porque se nós formos parar para pensar, então, o fluxo, o meu usuário, por exemplo, está num título e logo abaixo do título tem uma imagem. Quando sai do título, ele vai para aquela imagem. Mas se aquela imagem não faz parte do contexto, ou é apenas demonstrativa, apenas de forma de apresentação, o meu usuário não precisa encontrar aquela imagem. Se ele está utilizando o leitor de tela, por exemplo, aquele elemento pode ser oculto, já que não vai ajudar ele num determinado contexto. Nós começamos a pensar a acessibilidade, então, como uma experiência de usuário, aquilo que eu falei anteriormente. Nós começamos a pensar a acessibilidade como o meu usuário vai percorrer aquele fluxo e qual a experiência que ele vai ter do início do meu software até o final dele. Por fim, nós podemos pensar, então, em testes. E nós podemos pensar o teste de duas formas. O automatizado, onde nós temos diversas ferramentas para isso. Então, nós podemos utilizar o Cypress, o Axis DevTools, enfim, diversas outras ferramentas que nos auxiliam. Mas o automatizado nunca vai tirar o teste manual. O teste manual basicamente consiste em nós navegarmos no nosso site. Navegarmos utilizando um leitor de tela, navegarmos utilizando uma tecnologia assistiva. Nós fazemos o passo a passo do nosso site, de fato, de forma manual. Nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós tentarmos percorrer um fluxo que muitas vezes nós dizemos assim, não, o meu site está acessível, mas nós nunca testamos. Nós nunca tentamos percorrer aquele caminho. E ainda, colocar pessoas que façam esse teste manual, pessoas que realmente façam uso da tecnologia. E aí chega um ponto bem interessante. É muito interessante quando nós começamos a colocar as pessoas que utilizam a nossa solução como parte integrante também dos nossos testes. Porque, de fato, pessoas que utilizam tecnologia assistiva vão saber muito mais quais são as suas necessidades do que nós que não utilizamos uma tecnologia assistiva no dia a dia. Nós precisamos não somente nos colocar no lugar do outro, como colocar o outro também, muitas vezes, em primeiro lugar. Fazer com que o outro seja parte integrante, o nosso usuário, os nossos colaboradores que utilizam tecnologia assistiva como parte integrante do desenvolvimento de software. Porque isso faz total diferença. E aí nós começamos a pensar, então, para encerrar já, na qualidade daquilo que nós entregamos. Nós precisamos ter qualidade de verdade. Qualidade no desenvolvimento, qualidade na entrega. A cada nova atualização, nós não podemos repetir os erros que nós tínhamos antes. Principalmente nós, agora nesse momento, que implementamos e-commerce. Se nós pensamos em entregar a melhor experiência do nosso usuário, nós precisamos pensar então em todos os usuários. E eu quero finalizar aqui com essa frase que tem me marcado muito, que eu escutei, que é: um software sem acessibilidade é um software incompleto. Se você pode ter a melhor solução na sua visão, mas será que é a melhor solução para o seu usuário? Será que é a melhor solução para o seu colaborador que utiliza tecnologia assistiva? Quem você está deixando de lado por simplesmente não colocar a acessibilidade como parte essencial, mas apenas como um adicional? E isso é muito importante nos nossos projetos, nas nossas soluções. E com isso eu encerro. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Eu espero que tenha agregado bastante na sua experiência também aqui no TDC. Obrigado.